Oi, gente, boa noite, tudo bem? Alguém poderia me dar só o retorno do áudio, por favor? Agradeço. Hoje mais uma noite, né, de sábado, na atividade do Evangelho da casa de Francisco. Me chamo Yolanda, estou mais uma noite aqui com vocês para esse estudo. Hoje o tema escolhido foi, o capítulo escolhido foi o capítulo 23, Estranha Moral. Estão me escutando? Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer. Eu vou iniciar nosso estudo, quem tá bom? comigo estava. O item escolhido dessa noite Pra foi, reconhecer. falado, né? Nós escolhemos o capítulo 23. Estão me escutando? Capítulo 23, o item é o item 16, tá bom? Fazendo uma reflexão aqui para essa noite, esse capítulo ele tem o título de Estranha Moral, e aí é um desafio para mim, porque compartilhando com vocês, né? Não é um tema muito fácil de ser comentado, porque tem algumas situações de linguagem aqui, mas aí a gente vai compartilhando e vai refletindo em conjunto, tá bom? O capítulo Estranha Moral, ele tem, além do item 16, que refere a não vir trazer a paz, mas a divisão, ele nos traz algumas reflexões para a gente verificar se foi mesmo Jesus que falou, né? Como odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, e outros títulos que são interessantes para a gente estar refletindo. Eu vou ler aqui um trechinho do item 16 para a gente começar a refletir juntos, tá bom? Quando Jesus declara, não criais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não criais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. E aí a gente para um pouquinho para refletir, né? Algumas situações nos deixam a reflexão de que ou Jesus não disse, né, por conta da envergadura da linguagem dele, né, Jesus era puro amor, né? Então, ou ele não disse, ou então nós interpretamos de uma forma errada. E a gente continua a reflexão, né? O que Jesus quis dizer com que não vim trazer a paz, mas sim a divisão? A gente tem que refletir, naquela época, o momento que Jesus chegou, né, para trazer essa informação para aqueles que estavam ali. Existiam muitas discórdias ainda, e até relacionada às leis mosaicas, e aí Jesus vem e coloca a lei do amor como prioridade, né, para todos. Tanto que a gente tem que ver como Jesus agia, a postura de Jesus, como ele se dava com as pessoas daquela época, né? E aí ele coloca num dos evangelhos dele, Marcos 12, que ele fala sobre quando ele é questionado, né, sobre qual os mandamentos, qual o maior mandamento. E aí ele fala o primeiro, que é amar teu Deus acima de todo o teu coração, e o segundo, que é amar a teu próximo como a si mesmo. E aí Jesus resume toda a doutrina dele em relação a de que forma agir. Então, quando ele chega e traz uma certa discórdia, porque muitos estavam acostumados com outras questões, né? Digamos assim, com aquele Deus que era punitivo, com aquele Deus que
que punia, que era opressor, e aí Jesus vem e traz um Deus que é só amor, que é só misericórdia, né? A gente tem que refletir que Jesus trouxe as leis divinas em comum acordo e com a lei do amor. Então, a gente precisa refletir de que forma que isso de que forma que isso foi colocado naquela época, né? Como que eles escutaram naquela época. Então, Jesus queria que houvessem guerras no nome dele? Não. Mas aí o que aconteceu? Os homens de todos os tempos, e até se a gente trouxer para a nossa realidade hoje em dia, a gente sabe que hoje em dia a gente ainda se utiliza do nome de Jesus para algumas condições que são nossas, que são pessoais, né? Na história há o tempo de que houve guerras, que houve lutas em prol de um Cristo, em prol de uma doutrina, né? Nunca pregou, que Cristo nunca pregou a discórdia, nunca pregou a guerra, ele sempre pregou a paz, a união, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Quando a gente lê um capítulo desse, que a gente vê um texto desse, tendo dentro do Evangelho, a gente começa a se questionar se realmente Jesus falou. E se ele falou, porque ele não vai se contradizer. Existiu um motivo e existe uma finalidade, né? A gente tem que ver o que é a doutrina de Jesus. A gente segue a doutrina de Jesus verdadeiramente? E aí eu vou continuar aqui, né? Mais um trechinho aqui do livro, do Evangelho, para a gente poder continuar a refletir, né? Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembanharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença. A gente tem que ver que a gente tem um único foco, que é Deus, e a gente tem um modelo e guia, que é Jesus. Então, se a gente sai dessa linha de pensamento, a gente acaba colocando atribuições ou acaba colocando conceitos que não partem do ensinamento moral do Cristo, das leis divinas, das leis cristãs. Então, a gente tem que ter cuidado se a gente está numa certa religião, porque eu falo religião, mas a gente sabe que a doutrina espírita não é uma religião, né? Mas se eu estou numa igreja católica, se eu estou numa igreja evangélica, ou se eu estou estudando o espiritismo, a gente tem um único foco, que é Deus, e a gente tem uma linha de conduta, que é Jesus Cristo. Então, se a gente sai um pouquinho do que o Cristo veio nos falar, que é a lei do amor, a gente já entra em contradição com o que ele vem nos pedir, né? O que ele vem nos auxiliar. Continuar aqui. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo quando destruiu nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que no conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. A gente tem que ver que às vezes as situações precisam aparecer. É como a separação do joio e do trigo, né? Crescem juntos, mas a gente precisa entender que há um tempo para tudo, o tempo da colheita, né? O tempo da separação do joio e do trigo. Quando ele fala que a guerra sucederá à paz, a gente tem que ver que muitas vezes as discussões, os conflitos, não com relação a conflitos em embates físicos, mas com relação ao pensamento, né, ao raciocínio lógico, a fé, como quando ele fala aqui, a luz da fé esclarecida, a gente se lembra um pouquinho da fé raciocinada, né, que a gente aprende, que a gente precisa entender o porquê de cada situação, de cada mistério que nos é colocado. E o Espiritismo ele traz no outro capítulo, e o Evangelho nos traz no outro capítulo, que fala da montanha, né? A fé transportando montanhas, nos fala da fé inabalável, que até escrevi aqui, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja,
o esclarecimento de Jesus, todas as parábolas de Jesus, ela não é relacionada somente àquele povo, ele é relacionado a toda a humanidade de toda a época, ela é universal, ela é para todos, a todo momento. Até que nós aqui na Terra estivermos numa situação de condição moral mais elevada, mais afinada, mais próxima das leis divinas, nós estaremos tendo como guia mesmo Jesus. Afinal, os Espíritos nos colocaram no livro dos Espíritos quando foram perguntados, né, qual é o Espírito mais puro que habitou a Terra, e eles falam Jesus como modelo e guia, né? Então a gente tem que entender que tudo que ele veio nos falar existia um propósito, certo? Então, aí a gente acaba relacionando também, Jesus veio, a gente não tem como não ler um capítulo desse e não relacionar ao início do Evangelho, né, que fala das 3 revelações, que foi Moisés, né, que teve todos os conflitos, aí vem Jesus também teve todos os conflitos, e aí vem o Espiritismo como consolador prometido, quando ele cita em João 16 que se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu vos enviarei. E mais na frente ele cita no item 13, João 16, 13, ele cita, quando o Espírito Verdade vier, ele guiará toda a verdade. Ou seja, tudo isso está relacionado com os embates que nós iremos criar. Não embates físicos, mas embate moral, né? Questionamentos de como que essa doutrina do Cristo, que é todo amor, irá atuar na nossa vida. Muitos de nós, às vezes, nos questionamos muito com relação às nossas dificuldades, né? De que forma nós vamos passar. E aí, Jesus nos envia o Consolador, que seria o Espiritismo. Assim ele fala aqui, ó. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá tempo a luta fratricida, que desune os filhos do mesmo Deus, ou seja, somos filhos do mesmo Deus. Se Jesus pega todo o amor e prega a união entre os povos, não podemos jamais pensar que ele pregou a discórdia, mas e sim o conflito de razão, né? Vamos raciocinar de que forma nós estamos atuando, de que forma nós estamos tendo essa fé, né? De que forma nós estamos lutando por Deus e lutando por Jesus. Se ela é um embate de orgulhos, de vaidades, ou se ela está voltada para a caridade, como o próprio Evangelho nos vem falando. Fora da caridade não há salvação. E nessa mesma linha de pensamento, todos nós somos irmãos, independente de credos, independente de qualquer divergência que nós tenhamos, independente de qualquer diferenciação de raças que nós tenhamos, né? Então, eu chamo vocês, eu deixo aqui o convite para a gente estudar um pouquinho mais esse capítulo. Ele é interessante porque nos ajuda a refletir sobre a linguagem do Cristo, né? A linguagem utilizada. E espero ter deixado um pouquinho de reflexão aqui, tá bom? Obrigada mais uma vez pela companhia. Tenhamos todos uma boa noite.